Oi, gente, bem-vindos ao vlog de maio. Gente, já estamos no mês 5 do ano, vocês têm noção disso? Tá muito rápido. E eu já começo com conclusão, porque sim, eu comecei a ler um livro essa semana e terminei em 3 dias, que é... tá sendo minha nova meta, terminar o livro em 3 dias. Quicksilver. Olha o dano que eu marquei. Gente, eu fiquei muito preocupada de não gostar dessa história. Fiquei muito preocupada. E assim, eu acho até a capa bonita. Mas quando você vai ver as fotos no Pinterest, eles retratam o personagem principal de uma forma muito diferente, sabe? Inclusive bem mais velho, com cabelo aqui, sabe? Mas a verdade é que a descrição do livro é exatamente isso aqui. Quais são as diferenças? Esse negócio que ele tem no pescoço tem um desenho de um lobo. Eles não colocaram isso. Mas as tatuagens dele, ele tem muitas tatuagens nos braços, no peito. O tamanho do cabelo, o tipo de cabelo, a espada que ele usa atrás e o fato de ter essas borboletas, tem tudo a ver com o livro. Tudo a ver. E assim, os primeiros capítulos, eles são um pouco maçantes, porque a gente não tá vendo as coisas realmente acontecerem, porque a Saeris ainda tá no planeta no planeta natal dela, né? A gente entende que quando o pessoal atravessa esses portões que eu mencionei da outra vez, eles vão para outros planetas, outros lugares. Não são dimensões, tá? Pelo que eu entendi, são outros lugares. Então, onde há outro... É isso. É isso. E assim, eu tinha entendido muita coisa errada. Eu achava que ela manipulava metais, porque a descrição do livro fala isso. Mas na verdade ela manipula o mercúrio, sabe? Como uma alquimista. E, gente, esse livro é incrível. Muito bom. A construção da Saeris, a construção do Kingfisher, que é ele, é muito boa. E os personagens secundários são muito bons. Muito bons mesmo. Eu gostei demais. Aí o que eu fiz? Eu só tinha um volume 1. O que eu fiz, gente? Eu comprei o volume 2. Sim, gente, eu comprei. Vou abrir aqui com vocês. E não foi barato, tá? Na verdade, eu tô bem impressionada, porque esse livro, ele não é novo. Ele foi lançado no ano passado. E tem muito tempo. Só que ele não... Ele não abaixa, gente. E eu não comprei ele capa dura. Capa dura tá 160 e pouco. Eu não comprei capa dura, tá? Eu comprei ele de brochura mesmo, no mesmo tipo aqui. E aí eles mandaram uma jacket pra poder colocar no outro. Que essa é a capa original deles. Então eles estão reformulando para as capas originais, pra não ficar com as capas brasileiras, tá? Mas essa capa, na minha opinião, é muito bonita, tá? E essa parte aqui atrás, que tem um textinho aqui atrás, é exatamente o Kingfisher descrevendo a Saeris num pedaço do livro. Porque ela é o luar, a névoa que encobre as montanhas, a faísca de eletricidade no ar antes de uma tempestade, a fumaça que cobre um campo de batalha antes de a matança começar. Você não faz ideia do que ela é, do que ela poderia ser. Você deveria chamá-la de majestade. Ah, gente! Tem hot? Claro que tem, né, gente? Tem umas 3 cenas de hot, assim, mas não achei eles cheio disso. Tem 3 cenas, o livro inteiro, sabe? Tem muita construção de mundo, tem muito personagem, tem muito vilão, sabe? Eu fiquei bem impressionada, porque a gente foi apresentado para muitos vilões, sabe? E eu achava que ia ser só um. Quando eu vi 3 vilões é muita coisa, fora os capanga, né? E, gente, olha a grossura desse segundo livro. Chocada. E aqui a jacket, vamos colocar daqui a pouco. Gente, tá bonita, viu? Ele tem aquele negócio de relevo, sabe? Ele tem um relevinho. Vamos ver se tem mapa. Esse mapa... continua o mesmo mapa. Ó, mas só pra vocês terem uma ideia do tanto que ele é maior, entendeu? Ele realmente é bem maior. E eu levei uns 3 dias pra ler, mas eu amei muito. Eu amei tanto que eu fiquei o dia... Eu terminei de ler ontem, gente. E eu fiquei o dia
inteiro repassando cenas do final, porque o final foi muito imprevisível. Eu não esperava o final daquele, me chocou completamente. Então, uma nova fantasia pra dizer que é favorita, sabe? E eu gostei muito, muito, muito. Aí a jacket, né? Eu vou ter que amassar nos lugares certos, né? Porque tá amassado no lugar errado. Enfim. E arrumar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ela agora. Ah, não, é. Aqui, assim, tem uma amassada aqui no lugar errado, mas... Ai, deu. Pronto. Com a capa. É muito bom. Gente, é incrível. Gostei demais, demais. E esse livro tem um potencial incrível, porque o primeiro foi incrível já. O segundo, eu vou começar a ler hoje. Gente, a verdade é essa, eu vou começar a ler hoje, tá? É um fato. Estou louca para saber o que vai acontecer. E, assim, eu gostei muito, demais, demais, sabe? E eu espero que vocês gostem também. Vocês já leram esse livro? Vocês já sabiam dessa fantasia? Ela não é muito hypada, não. Mas eu tô acertando tanto nas fantasias esse ano, sabe? E eu tô tão feliz com isso. Eu tava olhando porque eu ainda não gravei. Eu vou gravar. Gente, eu vou gravar este mês. Eu prometo. O vídeo de leituras do primeiro trimestre. Porque eu tenho 9 livros pra falar do primeiro trimestre. 9 ou 12 livros só do primeiro trimestre. E eu tava olhando, basicamente, fora as fantasias que eu li um drama e um clássico. O resto tudo é fantasia. Então, tipo, tô com quase 20 livros já lidos, sabe? E, gente, eu tô amando. Muito, muito, muito. E a cada vez eu descubro mais fantasias que eu quero ler, sabe? E, gente, virou esquema de pirâmide de fantasia. A verdade é essa, tá? Mas eu tô gostando muito. Me contem se vocês já leram, se conhecem, se vocês têm interesse. Eu super indico, tá bom? Depois eu volto para mais updates. E aí, gente, eu vim para atualizá-los. Esse mês eu não estou lendo tanto assim. Tô bem devagar, né? Tô devagar. Mas é porque eu tive muitas coisas no trabalho para fazer, isso fritou meu cérebro. Tudo bem. A gente vai sobrevivendo, né? Eu comecei a ler, né? Como eu falei pra vocês, eu tô aqui. Eu já marquei isso tudo. Tá faltando só isso aqui pra eu terminar. E eu realmente quis ir mais devagar, porque eu quis degustar e tal. E eu tinha visto alguns spoilers de algumas pessoas desse livro, dizendo que ele tinha muitas revelações nesse livro. E aí eu não queria, sabe, ler rápido demais, pra nem lembrar o que aconteceu. Então eu tô no capítulo 42 agora. E assim, muita coisa aconteceu. O interessante é que nesse livro tem personagens novos, né? Do passado do Fisher King, né? Do Kingfisher, Fisher King, do passado do Kingfisher. Então, isso é legal, porque a gente vê uma parte do passado dele que a gente não sabia. E o fato da Cyrus ter ficado metade vampira, metade vampira, metade férica, então, tipo, deu um outro cor pra história, já que ela não é mais humana, né? Então, isso torna a expectativa de vida dela muito maior, similar à do Kingfisher. E aí, assim, a gente teve um pouco sobre Corações Legados aqui, que é algo muito parecido, muito parecido com Corações Gêmeos dos livros da Jennifer, do The Sangue Cinzas, se encontrando nos sonhos. Sim, isso acontece aqui. E assim, mas assim, pra mim tudo bem, sabe? Pegou referência de... Eu sinto que aqui tem muitas referências de muitas fantasias, de muitos universos, inclusive de Acotar, sabe? Então, assim, a gente tem muitas referências de muitas coisas, mas o que eu mais gostei foram os personagens novos, o Tálados, né? Ele é um personagem que me chamou muita atenção. E aqui nessa parte ele quase morreu. Então eu fiquei, eu não acredito. Tanto é que eu dei uma pausa bem nessa época, que eu achei que ele ia morrer. Então eu falei, eu não acredito que a autora vai matar ele. Eu não acredito. O novo personagem, que é o que eu mais gostei, eu acho que ele tem um bom potencial pra
ter várias outras coisas dele, sabe? Eu fiquei muito curiosa com ele. Mas não, ele não morreu. Mas foi quase, foi tipo assim, por um triz. Mas outras coisas estão acontecendo, as outras runas da série estão ativando, o irmão dela foi resgatado, né? Agora ele tá lá com eles, então ele tá aprendendo um pouco de como é a situação. Finalmente o poder do herdeiro Dynatos, né? Da linhagem Dynatos, parece que tá aflorando nele. Parece que tem alguma coisa a ver com plantações e florescimento de vegetação. A gente não tem certeza ainda, mas tá indo nessa direção. E assim, é bem interessante porque ele é um férico e ele nunca cultivou isso. E agora as coisas estão meio que aflorando pra ele. E é bem interessante. Assim, o livro todo tá muito bom. Na verdade, ele tá excelente. A gente teve umas coisas bem misteriosas que apareceram. Uma arma diferente que a Cyrus não consegue controlar, que é uma tal de lâmina nula. E ela machuca muito os féricos, machuca muito quem tem magia. Parece que ela rivaliza diretamente com as espadas mágicas que eles têm, né? Então a gente não sabe como ela vai fazer pra vencer isso. A verdade, gente, é que eu estou querendo realmente ler devagar. Vou botar toda meu marcadorzinho. Eu quero ir devagar porque eu vou começar hoje. Vou contar pra vocês, eu vou começar hoje uma nova série de livros que eu não sei se vou gostar ou não. Eu comprei os 2 primeiros no Kindle pra saber se eu vou gostar ou não, mas não tem físico dele, só tem no Kindle. E ele é tido como um Arém reverso. Não sei como isso vai funcionar. E eu tô muito curiosa, e eu tô pensando nisso tem dias, então eu vou começar esse livro também. E aí eu vou contar pra vocês o que eu tô achando. Provavelmente no próximo trecho. Vou ver se eu mostro pra vocês a roupinha do Infinity Link, que eu peguei dessa temporada, que é bem legal. E depois eu volto com atualizações. Oi, gente! Eu vim gravar o trecho final do vlog. Então, do segundo volume do Quicksilver, eu não terminei ele ainda, porque realmente eu estou ralentando. Mas eu quero ver se eu finalizo esse fim de semana, que é bem feriado. Gente, eu adiei muito pra gravar. Adiei muito mesmo pra gravar esse trecho. Porque eu simplesmente adiei. A verdade é essa. Não tem nem justificativa. Simplesmente aconteceu. E aí, eu tenho muitas coisas pra falar. Primeiro delas é que realmente eu dei uma pausa no outro, porque eu tô com medo de terminar. E além disso, o volume 3 da série do Quicksilver iria ser este ano. Ia sair este ano, no final deste ano. Mas a escritora adiou pro ano que vem. E não temos data, só o ano que vem, 2027. Até compartilhei lá no Instagram. Toda vez que eu vejo notícias desse tipo, eu compartilho nos stories do Instagram. Então você pode ficar ligado no Instagram aqui do canal, que quando eu fico sabendo, eu compartilho lá essas notícias. Então isso me deixou um pouco chateada, porque eu tenho certeza que vai terminar de um jeito bombástico. Tenho certeza. E aí a gente ainda vai ter que esperar mais um ano. Mas assim, por causa de outras coisas que eu vou falar nesse vídeo, eu vou dar uma priorizada nesse livro e vou terminar. E aí eu tenho uma outra coisa pra falar pra vocês. Lembra que eu ia testar uma nova série de livros que eu descobri que são 6, tá? E a escritora vai lançar um 7º, eu acho que é com histórias especiais, mas a história principal termina com 6 volumes. E eu comecei a ler pra ver se eu ia curtir ou não. Conclusão, gente. Eu já li 3 volumes dele. E tô no 4º livro. Então, sim, eu tô bem adiantada. E eu li tudo no Kindle. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, esse aqui, ó, é o primeiro. Broken Bones é o primeiro. E aí vamos para o segundo, que é Savage Bones. E depois tem o terceiro, que é Blood Bones. E eu estou atualmente em 80% do Force Bones. Tá vendo? Então, assim, é uma história que surpreende muito, porque você já vai com a ideia de que é um Arém reverso, então você acha que vai ter cenas hot o tempo todo. E isso não é uma realidade, principalmente no primeiro livro, porque no primeiro livro a gente já começa com a protagonista sendo capturada, né? Ela é capturada e aí os vinculados dela vão lá falar com ela e assim, ela age de um jeito muito frio com ele, diz que
não vai completar o vínculo com eles, que ela não gosta deles, que ela não quer saber nada deles, e por isso que ela fugiu. Mas isso tudo é uma grande mentira, uma grande mentira. E ao longo do primeiro volume, você sabe que muita coisa aconteceu com ela, e que ela não quer contar, e ela não quer contar pra ninguém, literalmente, pra ninguém. E ela fica mentindo o livro inteiro, dizendo que ela não tem habilidade nenhuma. Então, assim, isso acontece, mas não é comum dentro da sociedade deles. Eles têm uma sociedade muito específica, que ela é dividida entre favorecidos e não favorecidos. E dentro dos favorecidos tem os de nível superior, os de nível normal e os de nível inferior. Então, tipo, é uma sociedade muito segregada, e normalmente esses de nível superior são os que têm muitos poderes e muitas habilidades, e acabam casando, se vinculando entre si. Só que esse negócio de vínculo não é uma coisa que a pessoa possa decidir por si só. Tem 2 momentos que ela pode fazer o teste sanguíneo para descobrir quem são seus vinculados, e se ela é um vinculado ou se é um vinculado central. E é da seguinte forma: você pode ser um vínculo central homem ou pode ser um vínculo central mulher. É só isso. Então, se você for um vínculo central mulher, os seus vinculados serão homens. E se você for um vinculado homem, as suas vinculadas serão mulheres. E todos têm habilidades. E depois que você faz o vínculo, o elo final do vínculo, né? Completa ele, tem uma... Ou você pode ganhar uma nova habilidade, ou você pode simplesmente aumentar muito o poder. Tanto da pessoa que é o vínculo central, quanto da pessoa que é vinculada. Então, assim, é bem interessante. É um sistema simples e que, tipo, não é que funciona, mas que, tipo, você entende, sabe? De como funciona, como a sociedade deles funciona. E, assim, a gente tem os vinculados dela, que 3 têm muito dinheiro e os outros nem tanto assim, sabe? E são 5 no total. E não é muito normal uma pessoa ter 5 vinculados. Então, quando ela era criança, a mãe dela fez o teste e ela já sabia, desde essa época, que ela tinha 5. Mas ela não sabia os nomes, ela não tinha ido atrás, ela era muito criança, né? E aí a gente fica sabendo, logo no primeiro livro, que ela sofreu um acidente com a família dela. A família dela era assim, era a mãe, que era o vínculo central, e 3 vinculados homens. E o pai dela, geneticamente, era um dos vinculados, só que os outros também atuavam como pais dela. Então ela dizia pra todo mundo que ela tinha 3 pais. E a mãe dela fugia muito com ela. Desde quando ela manifestou o poder dela, que foi com 4 anos, eles começaram eles se afastaram um pouco da sociedade dos favorecidos e ficaram no mundo normal, com os mortais normais, né? Pulando de cidade em cidade, fugindo muito. Então ela se mudava com muita frequência. Então eles sofreram um acidente de carro e só ela sobreviveu. Pelo menos é isso que é dito. A gente não sabe de nada do que aconteceu com o pai, com a mãe dela, com os outros vinculados à mãe dela. A gente não sabe nada, não sabe se foram enterrados, se foram cremados, o que fizeram com os corpos. Ninguém sabe de nada, nada, nada. Porque ela acorda no hospital com 14 anos e tipo, descobre que a família toda dela morreu e só ela sobreviveu. E aí o que acontece? Ela começa a ser caçada e ela fica 5 anos sendo sumida até que eles trazem ela de volta quando ela tem 19 anos. Acham ela e trazem ela de volta. Então, durante esse tempo, os vinculados dela sofrem todo tipo de menosprezo da sociedade, porque o vínculo central fugiu. E isso não existe, porque a conexão e a ligação entre os vinculados é muito forte. Então, na verdade, ela dizer que não quer eles é muito humilhante, sabe? Para todos eles. E assim, a gente tá falando de gente muito bem colocada na sociedade, dentro dos favorecidos. Então, isso é muito humilhante. Então, o primeiro volume, você conhece muito dela, né? Gente, eu nem falei o nome dela. Eu esqueci. Tem alguns dias que eu não pego na leitura. Deixa eu pegar aqui pra... Oleander, lembrei. Oleander mas a maioria do tempo o povo chama ela de Oli. E aí, o primeiro volume, ela fica dizendo que não tem, mas na verdade ela tem, e ela fica contendo. E ela chama o poder dela de vínculo. E assim,
é muito interessante porque o vínculo dela tem uma ciência própria. Então é como se fossem dois seres compartilhando o mesmo corpo. E tem dois dos vinculados dela que também tem vínculos próprios. Que eles também têm essa ciência própria e também é a mesma, funciona da mesma forma que ela. Os outros, aí, e eles se denominam como mensageiros da morte, porque os vínculos deles controlam criaturas de outras dimensões. É muito doido. E eles são muito, muito fortes. Então, eles são muito fortes sem nem terem sido vinculados a ela ainda. Então, assim, é muito intenso. Aí, fora eles, a gente tem mais um, que é o Gabriel, que ele é um metamorfo. Mas ele é um metamorfo num nível que ele pode se transformar em qualquer animal que ele quiser. E até aquele presente momento, o maior que ele se transformou é numa pantera. Então, é bem interessante. O outro, que é o... A gente tem o Nox e o Draven, que são os mensageiros da morte, né? Que controlam essas criaturas, que elas são chamadas criaturas de pesadelos. É assim que eles chamam. Mas elas são muito diferentes. As criaturas do Nox são muito diferentes das criaturas do Draven. São muito, muito diferentes. Mas eles são irmãos. E é estranho, né? Irmãos terem o mesmo vínculo. Pois é. Aí tem isso, o Nox, Draven e o Gable. E a gente tem o Passenger, que é o Atlas, que é de outro continente. Então, no início, ele não tá com eles. Ele vai vir, né? Ele vai vir com... depois, lá pro meio do final do primeiro volume, ele vem pra ficar com ela. E temos o Gibson, que é o líder das forças táticas dos favorecidos. Então, ele tem habilidades neurais muito fortes. E, assim, e ele é líder. Simples assim, ele é fantástico. Tipo assim, entendeu? Ele é muito bom no que ele faz. Mas ele não tem habilidades físicas, são neurais. Então, a gente tem de todos eles, eu acho que o Gibson é o mais maduro. Apesar de não ser o mais velho. O mais velho é o Draven. Mas de todos eles, eu creio que ele seja o mais maduro. Aí, de qualquer forma, gente, a gente tem essa conexão desses vínculos. E tem um motivo, sim, porque ela fugiu. Mas no início, ela não necessariamente fugiu. Ela foi sequestrada pela resistência. Ela sofreu horrores por 2 anos até ela conseguir fugir da resistência. E o resto do tempo ela ficou fugindo. E ela estava tentando proteger os seus vínculos. Mas eles não sabem disso. E ela não quer abrir nenhuma informação para eles, porque ela não quer que eles sejam relacionados com ela, porque eles não sabem quem é o vínculo dela. Inclusive, ao longo desses livros que eu li, tem uma parte que o Nox comenta que o vínculo ou os poderes que ela tem cobrou algo muito forte dela. Pode ter sido os poderes, pode ter sido o tempo que ela ficou na resistência, sendo, assim, uma cobaia humana, né? Porque ele disse que lembra de uma fotografia que mostraram pra ele, com ela com 4 anos. E que o cabelo dela era preto e não branco. E o cabelo dela é tipo prata, assim, cada vez mais prata, cada vez mais branco. E ela tem muita aflição disso, porque ela sabe que essa não é a cor do cabelo normal dela, sabe? E, assim, gente, aí tem toda essa resistência que fica sequestrando pessoas e fica tentando avaliar poderes. E quem eles não querem, eles simplesmente descartam. Então é toda uma comunidade que está sendo alvejada por uma resistência que foi criada dentro dessa comunidade. É muito, muito louco. É um sistema de guerra muito intenso. E assim, o mais legal é ver ela criando vínculos emocionais com os vinculados dela. À medida que eles vão entendendo que há muito mais coisa do que ela contou e que ela não contou pra eles. Mas eles vão descobrindo. Eles vão descobrindo que ela foi sequestrada. Eles vão descobrindo os experimentos. Então, assim, muita coisa rola. Mas, assim, eu tô no 4º livro, né? Já peguei um spoiler do caramba que um dos 5 vai morrer. Mas eu fiquei meio... Eu não acredito que vai morrer. Sim, vai morrer. Mas, pelo que eu já entendi, ele vai ser ressuscitado. Como? Não sei, gente. Vai rolar. Mas, assim, é interessante a forma como eles vão confiando em determinadas pessoas chaves do livro. E vão criando a sua própria... círculo íntimo de pessoas de confiança, sabe? É muito legal. Então, assim, gente, as cenas hots mesmo começam lá pelo 2º livro. Tem sim, tá?
Até agora eu não li nada de orgia e tal, essas coisas que talvez alguém venha esperar desse tipo de gênero. Até agora eu não vi. Até o presente momento, tudo que eu li, eu achei que tá até leve. Não achei, assim, absurdos, mas é uma série hot. O objetivo é que seja isso. Mesmo que pra vincular, o vínculo ser concluído, né, entre eles, eles precisam ter relações. E é como se fosse um casamento, assim, tipo, teve, tá ligado e acabou pro resto da vida. É muito doido. Além disso, a gente tem a questão das habilidades deles. Os favorecidos de nível superior, como é o caso da Oleander, e todos os vinculados dela, eles têm até 3 habilidades. Então, ela já manifestou as 3. Não sei se a gente conhece as 3 de cada um deles, mas o Atlas, no último trecho que eu tava lendo, o Atlas manifestou a 2ª habilidade dele. Então tá bem interessante porque eles estão descobrindo novos poderes, sabe? E isso vai ajudar muito na guerra. Além disso, tem essa luta contra a resistência e tem a luta também interna entre eles, porque o Nox, ele é um único deles que é muito traumatizado. Até agora não explicou exatamente o que o Nox sofreu. Diz que ele sofreu demais, mas assim, o pouco que eu peguei, eu tô achando que ele foi sequestrado pela resistência e fizeram experimentos com ele, é o que eu acho. E ele ficou traumatizado disso. Mas ainda não tá claro o porquê ele odeia tanto a Oleander. Porque todo mundo já perdoou ela, já entendeu os motivos dela, mas ele é o único que continua tratando ela mal. Então, assim, o livro tem muito bullying, principalmente no primeiro volume, porque eles tratam ela muito mal depois que ela volta, obrigada, né? Então, eles tratam ela muito mal, usam ela de referências e tal, não sexualmente, mas emocionalmente, em algumas situações. Então é bem pesado, mas à medida que eles vão realmente se conhecendo, as coisas vão tomando outras camadas. E aí, no livro 3, a gente descobriu que muitos dos exames de sangue que foram feitos foram manipulados. Como eu disse antes, tem 2 momentos que as pessoas fazem tal do exame de sangue. Pode ser criança ou depois que fica adolescente, 13, 14, 15 anos e tal. Você faz o exame de sangue para descobrir quem são os seus vinculados. E todo mundo se cadastra nesse grande banco de dados. E aí eles perceberam que a resistência manipulou esse banco de dados. E alguns que eram vínculos centrais foram iludidos achando que eram só vinculados de outros vínculos que não tem nada a ver. Então, assim, eles nem sabem, porque assim, a pessoa só sabe realmente o nível de ligação, que é um vínculo verdadeiro, quando tem a completo. O vínculo é completo. Até lá, você tem suas sensações, entendeu? E é bem interessante. Gente, realmente é um mundo muito diferente de vários livros que eu já li. Eu já li muita coisa. Então vale muito a pena dar uma chance pra essa série. Gente, é viciante. E os livros são pequenos. 300 e poucas páginas, 280 e poucas páginas. Tá tudo no Kindle, tá, gente? Físico não vi. Inclusive, o último livro em português, que já foi publicado lá fora há muito tempo, que é o volume 6, que eu tô no 4, né? O volume 6, ele vai ser lançado agora, dia 30/6, pela Cabana Vermelha. Todos eles estão sendo lançados pela Cabana Vermelha. Então eu vou esperar, quando lançar, eu vou comprar o último volume, né? E aí tem esse volume 7 que ela lançou lá fora, que eu ainda não sei quando que vai vir traduzido. Fora isso, nós temos um unboxing, gente. Porque vocês sabem que em junho agora é meu aniversário. E eu queria me dar um presente diferente e eu comprei 2 livros enormes de pré-venda. Eu comprei em maio, e era para chegar em maio, mas eles atrasaram, eles adiaram a entrega e se tornou a entrega para o início de junho. E chegamos agora com 2 livros de Sangue Cinzas, gente. É muito pesado. Gente. E assim, foi caro, tá? Foi muito, muito caro. Eu falando pra vocês que foi caro porque hoje em dia tá cada vez pior a gente poder comprar livros, né? E eu comprei numa pré-venda até sem brindes, porque não existia mais pré-venda com brindes, tá? E assim, foi mais de R$90 cada. Eu acho caro, tá? Porque
Eu já comprei pré-venda antes, livro de R$60, R$70. Não é a realidade mais, infelizmente. Meu Deus, eles são enormes, enormes, gente. Caraca! Nascida de Sangue Cinza. Eu acho que esse é o último, o quarto livro da série de Carne e Fogo. Da Sarah e do... Ai, meu Deus, Nictus. Olha o tamanho desse livro. Gente, é muito grande. É muito. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver o tanto que ele é grande. Olha a minha agenda. Olha a comparação da minha agenda com isso. Essa agenda é do ano passado. Eu vou abrir aqui pra gente ver. Essa é da Sarah do Nictus. E o outro é do Primordial de Ossos. Que também é muito grande. Eles são enormes. E eu vi um cara falando, da editora da galera, que eles estão fazendo vários desses videozinhos, né, agora na internet, que ele tem mais de 1000 páginas. Eu não sei. Eu vou abrir aqui com vocês, pra gente poder ver. Tô muito curiosa. Então é por isso que eu decidi finalizar o outro livro lá, do volume 2, Brimstones. Eu vou finalizar aqui e vamos para The Sangue Cinzas. Deixa eu olhar aqui quantas páginas são. Sim, gente, 1105. 1105 páginas do Primordial de Sangue e Ossos. Vamos ver se temos mapa. Temos mapa, sim. E agora a gente tem os dois, Solis e Atlante. Temos os dois mapas juntos. Muito legal, muito legal. E vou abrir aqui do Nascida de Sangue e Cinzas, pra gente poder ver. Eu tenho que ver qual dos dois eu tenho que ler primeiro, não tenho certeza. Eu acho que é o da série do Nictus, porque o último que eu li foi da Pop, se tornando, tem que completar na seleção. Então eu acho que é o da série do Nictus, tem que ler primeiro. Por isso que eles lançaram juntos. Gente, é lindíssimo. A capa é lindíssima, lindíssima, lindíssima. A única coisa mais poderosa que os destinos, amor verdadeiro de coração e alma, corações gêmeos. Aí aqui a gente tem o Eliseu mesmo. Gente, vamos ver quantas páginas tem esse? 1091. Ó, Jennifer, você se superou. Juntos, olha como é que eles são. Gente, é muito grande, meu Deus, é muito grande. E eu estou doida para começar, mas vou concluir os outros primeiro. Devo concluir no início do vlog do próximo mês de junho. Não defini nada, assim, de comemoração pro meu aniversário, nem nada disso. Acho que eu tô um pouco, meio desanimada. Tudo perto do meu aniversário, normalmente eu fico meio desanimada. Não sei se é com vocês também. Mas é isso, gente. Então, eu não penso em fazer nenhum evento de live do meu aniversário, algo desse tipo, como eu fiz outras vezes. Acho que isso vai passar. Enfim, é isso, gente. Me contem nos comentários o que vocês acharam, tá? Tchau e até o próximo vídeo.